Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Está ligado? O pessoal do fundo está me ouvindo? Não? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a cura real. Na verdade, há séculos a nossa humanidade busca se livrar das enfermidades. Quando a ciência vence uma, aparece outra bem mais perturbadora, bem mais desafiadora. E hoje, em pleno século XXI, nós vemos as clínicas, os consultórios, os hospitais, as igrejas, os centros, repletos de pessoas em busca da cura das suas dores e das suas enfermidades. E quando nós falamos de cura real, a pergunta que se faz é: será que estão procurando no lugar correto? Eu convido vocês para a gente fazer uma viagem psíquica a uma madrugada, um amanhecer na praia de Cafarnaum, na Galileia, onde a casinha de Simão Pedro estava repleta de pessoas. Desde muito antes do galo cantar, aqueles que ficaram sabendo que o mestre estaria ali, já se reuniam, se acotovelavam, e logo cedo, ao abrir da porta, junto com os primeiros raiares da alvorada, Jesus começou a atender aquelas pessoas uma a uma. E já ia alta a manhã, quando chegava um homem que era muito mais parecido um despojo humano, esquálido, trazido em uma esteira por pessoas conhecidas. E por não conseguir adentrar a casinha de Simão Pedro pela quantidade de pessoas, resolveram então levar aquela pessoa a uma escada. E do lado de dentro da sala, enquanto Jesus ia atendendo as pessoas, eis que um barulho no teto chama a atenção e começa a esfarelar o teto, o barro, afastam-se algumas folhas, alguma grade de madeira, e de repente, atada a 4 cordas, eis que desce ali a esteira, velha, suja, trazendo aquele homem com o rosto cadavérico, um paralítico já conhecido de há muito naquela região. E Jesus, que parecia aguardá-lo, quando a esteira se posta no chão, o mestre olha e diz: o que tu queres? O rapaz assustado olha para ele e fala: eu quero que me cures. Me cures, mestre. Tu crês que eu posso te curar? Claro que eu creio. Então levanta-te e anda. Ele faz um esforço, finca os cotovelos, todo mundo olha, mas ele não consegue se mover. Jesus olha mais uma vez e diz: você crê mesmo que eu te possa curar? Sim. Pois eu digo que os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. O jovem rapaz, então, num esforço, finca os cotovelos. Ouve-se aquele barulho de ossos estalando, ele se põe de pé e dá um grito, e todos se assustam. Jesus olha para ele e diz: vá, mas não voltes a pecar. A multidão abre, ele enrola a esteira e sai pulando. O dia segue e Jesus continua naquele trabalho árduo. Quanto mais chega gente, quanto mais sai gente, mais chega. Até que ao cair da tarde, Simão Pedro olha e o mestre está com os cabelos empapados de suor, com o semblante cansado. Ele então volta-se e diz para todos: basta, o mestre precisa descansar. E começa a jogar todo mundo para fora, as pessoas resmungam, brigam, xingam.
Mas Jesus se recolhe. A noite cai. E como era de costume, assim que os primeiros ventos começam a soprar do lago para o litoral, o mestre sai pela porta dos fundos e senta-se na raiz de uma tamareira. E lá fica a observar os primeiros ramplejos das estrelas. Quando Simão chega na porta e olha orgulhoso e pensa: o mestre mais uma vez está em minha casa. Quando Jesus volta o rosto e Simão percebe que ele chora. Assustado, ele caminha até o mestre 5 passos. E como era de costume, ajoelha-se e apoia o braço nas pernas de Jesus e pergunta: mestre, tu choras? Certamente é de alegria. Porque hoje tu mostrastes para os fariseus que vieram espionar, perceber se tu eras uma fraude ou não? Que tu curastes todas as pessoas? Não, Simão, não é por isso que eu choro. Então tu choras por conta de ser o enviado de Deus e estar aqui orgulhoso por ter curado tanta gente hoje? Também não, Simão. Mestre, por que tu choras então? Ó Pedro, eu choro por aquela mulher que chegou aqui cega e eu retornei a luz aos seus olhos. Nesse instante ela está no seu quarto, em sua casa, pensando: agora que eu voltei a enxergar, vingar-me-ei de todos aqueles que me causaram a cegueira. E lembra, Simão, daquele rapaz paralítico que trouxeram, que arrombaram a cobertura da tua sala e desceram atado à esteira? Sim. Todos assustaram porque ele era paralítico, o seu corpo era tomado por chagas e ele foi recomposto como um passe de mágica. Pois é, Simão, nesse instante, ele está no lupanar, exibindo as suas carnes refeitas, a sua beleza jovial e dizendo: agora que eu tenho meu corpo de volta, vou gozar o que puder da vida. Jesus ali narrava exatamente o que resumiria o que nós vamos falar hoje a respeito da cura real. Mas antes, vamos imaginar que nós começássemos a falar sobre cura, contando uma história verdadeira de Jesus em um lugar que não fosse uma igreja, um templo, um centro. Como, por exemplo, se a gente contasse essa história em um evento motivacional de uma empresa. Com toda certeza não faltariam críticas, não faltariam assombros, inclusive de pessoas religiosas. Porque muitas pessoas, infelizmente, veem Jesus até hoje como um mito ou como uma figura religiosa. Em verdade, falar de Jesus nunca foi falar de religião, porque Jesus não fundou religião nenhuma. Quem criou esse rótulo foram as teologias. Por séculos, nos foi imposta a ideia de que Jesus era Deus e Deus era Jesus, e, portanto, para que nós encontrássemos Deus, tínhamos que ir às igrejas, aos templos, e ali cultuá-lo, de preferência naquela imagem pregada à cruz, ensanguentado e morto, que é uma ideia que infelizmente vige até os dias atuais. Só que Jesus, que foi transformado em culto, fez com que a maioria das pessoas passasse 18 séculos dentro de uma caverna, olhando as suas sombras projetadas na parede, pela fogueira nas costas, enquanto o mundo lá fora convidava-nos a sair e vê-lo repleto de cor e vida. Parafraseando o mito da caverna de Platão. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, fala: Jesus não traçou limite entre o templo e a oficina. Por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas, é que falimos 1000 vezes. Emmanuel traduz exatamente o que
a doutrina diz que nós não devemos fazer de Jesus um mito. E é por isso que o Espiritismo desceu Jesus da cruz e nos apresentou como guia e modelo de toda a humanidade. Quando Jesus olhava para alguém durante uma cura e dizia: os seus pecados foram perdoados, ou ainda, vá e não voltes a pecar, o mestre dava a entender que o motivo daquela doença não jazia nos corpos, na carne, mas em algo muito mais profundo, porque a doença só foi extinta, porque aquilo que nós acostumamos chamar de pecados foram igualmente extintos. Mas quando nós observamos do tempo de Jesus para hoje, as enfermidades mudaram de nome, mudaram de gravidade, mas não mudaram quase nada. À época de Jesus, as piores enfermidades eram a lepra, a tuberculose, a sífilis. Hoje nós temos o câncer, a AIDS e, mais recentemente, a Covid. E, para piorar, vem aumentando vertiginosamente os problemas de ordem mental. Na mesa, se nós traçássemos um gráfico, onde colocássemos o resultado da evolução da ciência frente às doenças do corpo propriamente dito, nós podemos ver uma curva descendente. E, ao mesmo tempo, quando colocamos os transtornos mentais, nós vemos uma curva ascendente, apesar do avanço da nossa tecnologia. Os dados da Organização Mundial de Saúde de 2022, portanto, ontem, dão conta que 1 em cada 8 pessoas no mundo sofre de algum tipo de transtorno mental. Isso quer dizer que nós temos hoje no mundo 1 bilhão de pessoas sofrendo de transtorno mental. O que equivale a dizer, se nós temos aqui mais ou menos 100 pessoas hoje, nós teríamos aqui em torno de 12 a 13 pessoas que sofressem de algum tipo de transtorno mental. Somos no mundo hoje 300 milhões de pessoas sofrendo de depressão. E 4% da população tem algum tipo de distúrbio do sono. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o vice-campeão em ansiedade, perde apenas para os Estados Unidos. Estima-se que 9,3% da população do Brasil tem algum transtorno de ansiedade. E depois da pandemia, depressão e ansiedade aumentaram 25%. Não é por acaso que isso acontece. Dá para se lembrar que há uns 15, 20 anos atrás, as pessoas compartilhavam receita de bolo, receita de doce. Hoje as pessoas compartilham receita de remédio, seja ele natural ou não. Quando fui morar em Mineiros, há mais ou menos 12 anos atrás, Mineiros era tida como a cidade no Brasil com o maior número de suicídio per capita. Era praticamente 1 por mês. Aqui em Jataí, em 2021, nós tivemos, infelizmente, 1 suicídio por mês. E até agora ninguém desconfiou que tem alguma coisa muito errada com a nossa saúde? A doutrina espírita explica que sim. Que tem muita coisa errada. E eu não estou falando aqui de gripe, de dor de garganta, de verme. Eu estou falando das enfermidades realmente que trazem transtorno e sofrimento. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos permitiu a medicina e os medicamentos para que nós pudéssemos procurar os médicos, pudéssemos procurar os medicamentos e aplacar a nossa dor. No entanto, não foi por acaso que a ciência veio como algo materialista. A maioria dos médicos são, por definição cientista, materialista. É porque era muito necessário que a ciência materialista tentasse tudo até esgotar a matéria, sem achar a solução para as nossas dores. Isto porque o materialismo
nunca resolveu nada. E olha que interessante, nós vivemos um dos momentos da história da humanidade onde se respira mais materialismo do que todas as outras épocas. É por isto que parte da medicina voltou os seus olhos para a espiritualidade. Porque se descobriu que uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, ela é uma pessoa menos propensa à doença. Ela é uma pessoa que consegue responder melhor às medicações, isto quando ela não sara de uma maneira mais fácil. Obrigado. Portanto, é a medicina hoje mostrando que o caminho para a verdadeira cura passa necessariamente por algo que transcende a matéria. E muita parte da própria medicina já aceita isto como algo extremamente necessário. Só que isso é a ponta do iceberg. Inúmeras pessoas que venceram doenças gravíssimas voltaram dessas doenças pessoas melhores. Por outro lado, inúmeras pessoas que não venceram as doenças e foram vencidas e desencarnaram, enviaram mensagens mediúnicas dizendo quanto retornaram limpos para o plano espiritual. Isso porque a doutrina espírita nos explica que a doença pode não ser algo tão ruim como nós imaginamos. E quando nós mergulhamos no estudo, nós descobrimos que, em verdade, nós não precisávamos adoecer se nós cuidássemos daquilo que realmente causa doença, da mesma maneira que a gente cuida da nossa conta bancária, por exemplo. Isso ocorre porque o que a doutrina nos explica é que o nosso corpo é como se fosse a esponja da alma. Ela absorve tudo o que nós temos de pior e expõe a fim de curar a alma. É por conta desse fenômeno que eclode as enfermidades e por isto que nós vivemos doentes. Porque esse mecanismo, ele funciona basicamente de duas maneiras. A primeira é através dos nossos pensamentos. Nós somos literalmente aquilo que pensamos, porque assim como o aparelho celular, que está nesse exato momento emitindo e recebendo sinais eletromagnéticos, as ondas, a nossa mente está fazendo o mesmo. Nós somos verdadeiras antenas psíquicas a emitir e receber sinais da mesma frequência naturalmente. Portanto, se nós somos pessoas que educamos os nossos pensamentos, nós somos pessoas que temos pensamentos nobres, pensamentos bons, emitimos e recebemos energias que restauram a nossa saúde. Mas se nós somos pessoas que vivemos preocupados com o que o outro faz, com o que o outro fala, com o crime que aconteceu, ou ainda com mágoa, com rancor, com ódio, ou ainda planejando toda sorte de coisas que sabemos não ser boas, com que tipo de energia, com que tipo de onda você acha que iremos sintonizar? Com os planos maiores, com os bons espíritos? Naturalmente que não. Nós emitimos e recebemos aquelas mesmas ondas. E como o corpo é o filtro disso tudo, se nós estamos emitindo e recebendo ondas, energias ruins, deletérias, naturalmente vamos adoecer. E o segundo ponto é porque as nossas atitudes também geram essas energias. Como André Luiz começa a falar lá no livro Nosso Lar, entre outros corpos que compõem o nosso perispírito, tem um que chama-se corpo causal. Ali são depositados os créditos ou debitados os débitos daquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Nós carregamos literalmente no nosso perispírito tudo o que nós fazemos aos outros e conosco mesmo. Se nós fazemos só coisas boas, naturalmente, temos essas energias boas depositadas no nosso perispírito, e o contrário também. Se fazemos coisas ruins, temos no nosso perispírito
tisnado de energias negativas, que precisam ser exteriorizadas, que precisam ser expelidas, e elas são, através do corpo físico. Daí o mecanismo da doença. Só que, sabendo disto, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dotou de um alarme. E esse alarme dispara sempre que nós estamos, digamos, passando dos limites. E esse alarme chama-se dor. É como se a nossa vida fosse uma estrada longa, que tem um abismo de um lado e um abismo de outro. Deus fez uma cerca de espinhos de cada lado para que, quando nós, ao caminhar pela estrada da vida, começar a sair do rumo, antes de cairmos no abismo, a dor dos espinhos nos faz voltar para o trilho. Seria mais ou menos isto. E repito, eu não estou falando de dores comuns, como cortar um dedo, chutar a quina da cama. Isso são coisas naturais para quem está na matéria. Eu estou falando das dores, aquelas que realmente infligem as nossas vidas. Porque nós sempre vamos viver com dores, mas isso não quer dizer que somos doentes. Porque a dor é apenas um alerta, um resultado. A dor é um alerta, a doença uma consequência e o sofrimento um resultado final. Que não precisava ser desse jeito. Se nós entendemos isto, agora nós já podemos falar sobre a cura. Porque descobrimos que a doença, quando ela aparece no nosso organismo, ela já está instalada em nós, em nosso perispírito há muito tempo atrás. Nós somos hoje a construção de séculos, de milênios de vida. E olha só que interessante o raciocínio. Se nós somos hoje a nossa melhor versão, imagina 3 séculos atrás. Imagina 1000 anos atrás. Então dá para perceber com esse simples raciocínio que a gente tem muita coisa para resolver. É por isto que a cura real é uma escada. Uma escada que começa com degraus baixinhos. E que depois esses degraus vão aumentando de altura e, portanto, exigindo maior esforço, mas que quando chegamos lá em cima, o prêmio é realmente valioso. É por isso que, para galgar cada degrau desse, nós precisamos primeiro querer, depois conhecer e depois fazer esforço. Nada cai no colo, nada é de graça. Nós precisamos esforçar sim, porque senão nós não teríamos mérito. Então imaginemos que nós estamos no patamar térreo dessa escada. Estamos ali parados e temos essa escada à frente. Para que nós possamos subir o primeiro degrau, é necessário um conhecimento, que é o conhecimento que a gente acabou de falar, o conhecimento do mecanismo da doença. Sabermos que a doença, ela não é do corpo, mas ela é um resultado. Isso vale para qualquer tipo de enfermidade. Por exemplo, para que eu não desenvolva o diabetes, eu preciso saber o que é o diabetes, por que ele desenvolve e como ele acontece. Quando eu sei disto, aí eu estou pronto para não ter o diabetes. Nós descobrimos hoje, então, que a doença nasce pelo efeito dos nossos pensamentos ou das nossas atitudes. Que, geradas essas energias deletérias, o perispírito precisa expurgir, isso vem através das doenças pelo corpo. Subimos, então, o primeiro degrau. Para que a gente possa acessar o segundo degrau, nós precisamos ter o real desejo de nos curar. Aí alguém fala assim, mas será que tem alguém que não tem vontade de curar? Muita gente. Muita gente. Porque muita gente, na verdade, não quer a cura, quer diminuir a dor, quer aplacar a dor. Muita gente vive às voltas com determinadas enfermidades,
Mas se aquela enfermidade não causar dor, muitas vezes ele nem se preocupa em resolver. Eu tenho um amigo que leva uma vida assim, digamos, pouco recomendável em relação à dieta, tanto que com 40 anos ele teve que colocar 2 stents. Colocou, teve que dar mais um tempo para colocar um terceiro. E quando ele saiu do procedimento, adivinha o que ele fez? Foi para o restaurante de rodízio comemorar a nova vida. Fala sério, ele quer curar? Em absoluto. A ex-rainha de Portugal, Isabel de Aragão, conhecida como Rainha das Flores, que hoje é um espírito extremamente iluminado e que trabalha no resgate lá nas esferas mais inferiores de almas realmente doridas. Ela compõe um grupo que, segundo a mediunidade do nosso Divaldo, Joana de Ângeles, às vezes faz parte desse grupo. E eles descem para visitar os abismos, nome dado por André Luiz para aquelas esferas mais inferiores abaixo da crosta, onde estão os espíritos mais sofredores, mais comprometidos que existem. Um lugar tão carregado de energias deletérias que ela fala que todos precisam andar em fila indiana, e onde ela pisar, que todos pisem sobre as suas pegadas, para evitar um choque psíquico, que para espíritos menos preparados pode ser ruim. Em dado momento, então, depois de ver aquela escuridão, aqueles gritos, aquelas imagens estranhas, eles jogam uma rede fluídica como se fosse uma rede de pesca, e todos se agarram e eles puxam. Aqueles espíritos que estão verdadeiramente arrependidos e buscando ajuda, vêm e são resgatados. Mas aqueles que clamam por socorro, que querem apenas a sua dor aplacada, quando seguram, a rede se desfaz e eles voltam para o lugar. Porque a escolha ali se dá por cada um. Aqui na música do Grupo Luz, o cego Bartimeu, que era uma pessoa tão na sociedade, que não tinha nem nome. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ele, quando Jesus saía da cidade, que ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele começa a gritar e as pessoas tentam recriminá-lo. Quanto mais tentam recriminá-lo, mais ele grita, ao ponto de chamar a atenção do mestre, que o manda chamar. Ele solta a sua capa e vai. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ó mestre, eu quero enxergar. Todos os outros queriam ver, ele queria enxergar, e ao ser curado, foi o único que retornou depois para acompanhar o Cristo. Então, para que a gente possa subir esse degrau, nós precisamos querer, porque para subir nós temos que abrir mão de confortos, de prazeres, de vontades, de costumes, de culturas e de sentimentos. Então não é todo mundo que sobe. E no terceiro degrau, finalmente, nós só conseguimos subir com uma senha. A senha é a resposta de uma pergunta que nós mesmos devemos fazer para nós. Então, estamos no segundo degrau. Para galgar o terceiro, precisamos perguntar: para que essa doença está em mim? A maioria das pessoas não perguntam para quê. Perguntam por quê. Por que eu estou com essa doença? Por que eu? Por que eu estou passando por isto? Sendo que, na verdade, eu preciso saber para que eu estou passando por isso. Porque toda enfermidade nos traz um recado, nos traz uma mensagem, invariavelmente. E, invariavelmente, essa mensagem é: você precisa mudar a sua rota. Você precisa ter cuidado com as suas escolhas.
E quando nós subimos, então, o terceiro degrau, nós descobrimos que o recado que a doença deu, embora seja muito forte para muita gente, embora seja algo que muita gente não quer encarar, não quer aceitar, é uma resposta amorosa. Porque Deus não agride consciências. Deus não exige nada que nos force ou que nos faça sofrer. Não, não. Deus é amor. Deus não usa violência, como diz o irmão X. Deus usa o tempo. Ele não ganha nada nos vendo acamados, aleijados, limitados. Ele nos quer amando. É por isso que ele enviou a doutrina espírita falando: precisamos fazer a reforma íntima. E essa reforma íntima não é algo radical. A partir de hoje, eu estou na minha reforma íntima. Não, não. A partir de segunda-feira, como todo regime, toda dieta, como academia, a partir de segunda-feira eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não é assim. A mudança não é forçada. Lembra que eu falei que nós somos hoje o resultado de milênios, milênios e milênios? Se nós somos o resultado de milênios, ninguém muda da noite para o dia. Mas existe uma regrinha, existe um segredinho. Porque nós precisamos entender que, como diz Jesus a Pedro, certa feita, lá na casa do caminho, que Pedro estava reclamando das pessoas que iam lá, e às vezes eram agressivas, complicadas. Jesus disse que os homens, eles são muito mais doentes do que maus. E é verdade. Muitas vezes uma pessoa é agressiva não porque ela é má, é um mecanismo de defesa dela. É uma pessoa que sofreu muito na vida, que foi muito agredida, então ela desenvolve aquele mecanismo de defesa e se torna uma pessoa agressiva ao menor de sabor. Outras vezes, uma pessoa que não assume responsabilidades é simplesmente uma pessoa que teve uma vida onde todo mundo fazia tudo para ela, então ela não desenvolveu aquela necessidade de assumir responsabilidades. Então, todos nós somos assim. Todos nós temos o nosso lado sombra, que na realidade não existe porque somos maus, existe porque é o resultado de uma construção de milênios. E se nós somos assim, por que não sermos indulgentes com o outro que também é assim? Isso gera em nós, então, uma energia que vai abastecendo o nosso comportamento da mesma maneira que eu vou jogando um graveto na fogueira, e aquela fogueira, ela vai se abastecendo sempre. E quando a doença chega e nós identificamos que ela nos clama a mudança, nós podemos e devemos fazer essa mudança de uma maneira muito simples. Mudando a rota. Mudando, ou melhor, reorientando a nossa energia psíquica para o lado oposto que nós vimos trazendo assim na vida. Um dos grandes exemplos que temos com isso foi Maria de Magdala, que buscou a Jesus, e quando Jesus olhou e disse: Miriam, Miriam de Migdol, tu tens sedes de amor, Miriam. Ó, mestre, eu conheci todos os homens e nunca encontrei o amor, mas não é esse, Miriam. Acima do amor, tu tens sedes de amar, Miriam. Ame os filhos do mundo. Ó, mestre, eu tive o ventre varado 1000 vezes, não pude ser mãe. Pois seja mãe dos filhos que não têm mãe, Miriam. Cuide das pessoas. Maria, então, promove a grande transformação. Por quê? Porque é conhecida como uma prostituta, a mais bela da cidade de Magdala. Muito rica, por ser bem-sucedida em sua profissão, joga tudo fora. E reorienta a sua energia sexual para o lado do amor ao próximo. Passa a seguir Jesus. E depois que Jesus é crucificado,
Por um ato fortuito, ela se sente perdida, e quando ela vê um magote de leprosos na praia à noite, perguntando: onde está o Cristo? Ele morreu. Mataram o meu mestre. Frustrados, eles seguem, e quando eles vão tomando a curva, ela se toca que está sozinha. E ela lembra dos ensinamentos de Jesus e grita: me esperem! E vai com eles para o Vale dos Imundos. E lá, ela passa a falar de Jesus, da boa nova, das bem-aventuranças, a evangelizá-los todos os dias até pegar a lepra. E volta para o plano espiritual limpa de suas mazelas. Hoje o cristianismo não seria cristianismo se não fosse Paulo de Tarso, que da mesma maneira, ao encontrar Jesus às portas de Damasco, só ouviu Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cavalo assusta com aquela luz, ele cai Saulo e já levanta Paulo, dizendo: o que queres que eu faça? Ali ele promove a maior transformação, e não foi por acaso. Algumas semanas antes, depois de perseguir e mandar apedrejar Estevão, que era Gesiel, irmão da sua noiva Abigail, e que depois de ser apedrejado, já moribundo, Abigail desconfia que é seu irmão, pede para que fale com ele. Saulo então pede que o leve a uma sala, e lá agonizando, com dificuldades, tenta consolar a própria irmã. E quando aponta para o teu algoz, que era a noiva dele, Estevão disse: eu não o odeio. Saulo deve ser bom e generoso, porque defendeu Moisés até o fim. Eu tenho certeza que quando ele conhecer Jesus, vai servi-lo com o mesmo fervor. E não deu outra. Ele reordenou a sua energia. E esse é o ponto capital da cura. Porque a partir daqui, cada degrau é mais alto, exigindo mais esforço e mais esforço, porque em cada degrau nós teremos um espelho no espelho do degrau, refletindo a nossa imagem e dizendo: agora você precisa combater isso em você. Agora você precisa melhorar isso em você. E não é fácil. Porque resolver as nossas coisas é muito difícil. Ah, mas eu não sei disso. Como não? Na questão 621, Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, todos nós sabemos. Por que nós não fazemos? Porque não doeu o suficiente. Porque se tivesse doído o suficiente, nós já estaríamos feitos. Esse é o caminho para a cura. Se nós galgarmos esses degraus dessa maneira, da mesma forma que nós fomos buscando de uma maneira suave e natural, a cura começa a chegar de maneira suave e natural pela simples consequência de termos voltado para o caminho certo. Porque a dor só existe quando nós nos desviamos das leis divinas, como diz os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Quando nós deixamos de amar. Ah, mas como assim? Eu sou casado, eu sou casada, tenho namorado, namorada, como que eu vou amar os outros? Não é esse amor. Se João Evangelista diz: Deus é amor, portanto, amar é viver as leis divinas, cujas leis estão em nossa consciência e cada um de nós sabemos. Quem entendeu até aqui, já entendeu tudo sobre a verdadeira cura. Já compreendeu que Jesus não procurava curar corpos, mas Jesus procurava curar almas. Porque a verdadeira cura, ela é de dentro, mesmo que o nosso corpo não responda. Naquela mesma praia de Cafarnaum. Um dia depois, aconteceu algo que marcou a vida de uma pessoa. Mas vamos pular
alguns anos pela frente. Agora nós estamos em Roma, numa tarde de verão muito quente. E no átrio de um palacete, duas mulheres conversam. Lavínia e Míriam. Lavínia volta-se para Míriam, uma patrícia. Aliás, Lavínia, uma patrícia, volta-se para Míriam. E diz: você percebeu como as coisas estão difíceis? Os seguidores daquele que foi crucificado estão causando mau tumulto no império, disseminando ideias contra os nossos deuses. A outra jovem diz: mas senhora, os cristãos não são isto. Você está defendendo os cristãos, Míriam? Sim, senhora. Você os conhece? Sim, senhora. Você conheceu o crucificado? Sim, senhora. Quer dizer que você... Eu amo a Jesus, senhora. Mas como você nunca me disse isso? A senhora nunca perguntou. Mas então você... Não, senhora. Os cristãos não são nada do que falam. Eles não fazem cultos macabros, onde sacrificam crianças. Não, jamais. São pessoas cordadas, equilibradas, que seguem o que Jesus disse sobre amar ao próximo, como se ama a si próprio. Fazem caridade, ajudam as pessoas com sede e fome. Você conheceu mesmo? Sim. Mas disse que ele fazia milagres, você... Sim, senhora. Desde quando eu conheci Jesus, eu era paralítica. E ele não te curou? A senhora quer ouvir minha história? Claro. Eu era um adolescente, sonhadora, uma artista nata, uma musicista. Eu tocava e cantava de forma que até os pássaros paravam para me ouvir. No entanto, certa noite, adormeci, sonhando com os festivais de música que teria em Cesareia de Filipe. Mas ao amanhecer, eu não sei o que aconteceu, minhas pernas não me obedeciam. Eu não conseguia me levantar. Gritei, meus pais, meus irmãos vieram, eu estava paralítica. Meus sonhos se desmoronaram. Tudo acabou naquele momento. E eu não sabia mais como levar a minha vida. Eu cheguei a pensar em dar cabo da minha vida, como eu confessei a uma amiga que disse que não, que aguardasse. Que tinha um certo Galileu que recompunha as carnes, que curava cegos, e que estaria na Galileia alguns dias depois. Eu então pedi que me levassem lá. Quando eu cheguei naquela pequena casinha, às margens do mar de Tiberíades, lotado de gente, me levaram para dentro, e eu vi as pessoas falando que um dia anterior ele havia curado um paralítico que descera do teto e voltou, saiu dali andando. E eu fechei os meus olhos, já comecei a sonhar com o festival de canto, com a dança, correndo. Quando de repente alguém me toca, e eu olho, e quando eu abro os meus olhos, aquele olhar mais sereno como eu nunca havia visto, aqueles olhos claros que pareciam duas estrelas engastadas no céu, uma voz forte, mas suave, dizendo: Míriam, o que te traz aqui? Eu comecei a lembrar das pessoas que eu vi sendo curadas na minha frente, e disse: mestre, as minhas pernas, dai-nas de volta, mestre. Jesus então me olhou como se olhasse através de mim muito profundamente e disse: você não precisa das suas pernas, eu vou te dar algo muito maior. Eu fiquei pensando o que poderia ser. Continuei ali sentada no canto e adormeci pensando o que poderia ser, me perdi nas horas. Foi quando Simão me acorda e diz: moça, ele já se foi, tu precisas ir também.
E eu olhei, eu continuava paralítica e comecei a gritar, a ficar nervosa e disse: é um impostor, ele é um impostor. Ele não me curou, ele curou os outros, mas não, ele é um impostor. E eu fiquei tão nervosa que a minha família tirou-me dali. Me levaram para casa. Revoltado, eu mandei guardar a minha cítara, nunca mais quis tocar. O tempo passa, eu fiquei sabendo que ele havia ressuscitado, sido crucificado e ressuscitado, e eu me enchi de esperança, será que ele vai trazer as minhas pernas de volta? Mas depois eu soube que numa montanha ele encontrou pessoas e depois foi para os céus. O tempo passa. Os meus cabelos começaram a se encher de fios brancos, eu envelheci precocemente de tanta tristeza. Mas do nada eu comecei a sentir uma saudade de Jesus. Do nada uma paz começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a perceber que a vida não era só aquela revolta. E ficando sabendo que aos sábados, Simão Pedro reunia um grupo de pessoas na margem do Tiberíades, eu pedi que me levasse lá. E eu cheguei e vi aquela quantidade de pessoas, e todo mundo trabalhando, ajudando, e eu fui tomada de uma força muito maior do que eu podia imaginar. Eu pedi que trouxesse a minha cítara, e eu comecei a tocar e cantar. E as pessoas se aproximaram, crianças me abraçaram, ficaram felizes com o meu canto e pediram mais, e eu cantava mais. Pedro me reconheceu e me pediu para que eu voltasse outras vezes. Restabelecida na minha vida, na minha vontade, eu voltei sempre e eu cantava, e aquelas pessoas me agradeciam. Cada um fazia a sua parte. Simão cuidava, outros davam comida, outros davam dinheiro, e eu cantava nos intervalos. E ali eu comecei a perceber que eu não precisava das pernas para fazer as pessoas felizes. Quantas pessoas têm pernas e não são capazes de caminhar e buscar ajudar o próximo? Quantas pessoas têm vozes, falam, mas não são capazes de falar uma palavra de consolo ou de indulgência para com o irmão? Quantas pessoas têm braços, têm vida, mas não são capazes de ajudar o próximo? Ali eu entendi quando Jesus disse que me daria algo muito maior, Senhora. E essa, meus queridos, é a verdadeira cura. Porque quando Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, era exatamente isso que Jesus quis dizer. Jesus não fundou religião. Jesus ensinou o Evangelho, e o Evangelho não é religião. Como diz o pastor protestante americano Karl Barth, o Evangelho é estilo de vida. Como disse Emmanuel, Jesus não traçou limite entre o templo e a natureza. Todo lugar é o lugar de viver o Evangelho. Nós somos convidados a cada momento a viver o Evangelho. Porque para viver isto, basta nos espelhar no próprio Cristo. E é isso que os Espíritos quiseram dizer quando falaram que Jesus era o modelo e o guia da humanidade. O modelo, aquele ao qual nós devemos nos espelhar. Guia, aquele ao qual nós precisamos seguir. E seguir Jesus não é gritar o nome dele, falar que aceita Jesus, e nada disso. Seguir Jesus é viver como ele ensinou, como ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo, corrija as suas imperfeições. Pega a tua cruz, assuma os seus compromissos e siga-me. Faça aquilo que eu ensinei a fazer. Entender isso é fundamental para que a gente tenha a cura integral. E, de novo, não se trata de conversa religiosa, se trata de ciência. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.